E o legal é porque depois de 3 anos, alguém de outro país veio falar comigo sobre esse meu artigo aqui. Então hoje eu trouxe aqui para vocês o meu primeiro projeto de portfólio que eu estava montando quando eu comecei a estudar para a área de ciência de dados. É isso que a gente vai ver agora. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Agora sim, vamos lá. Vocês já estão vendo aí na tela, esse aqui é o meu primeiro projeto de ciência de dados que eu fiz em 2021. Acho que a data está aqui, inclusive, foi dia 17 de setembro de 2021. Nessa época, eu estava totalmente perdido ainda. Eu não sabia direito como me preparar, o que que eu tinha que fazer exatamente para me tornar um cientista de dados. A única coisa que eu sabia é que eu queria, tá? Então, estava estudando já, já tinha começado a fazer alguns cursos, acho que já tinha feito alguns, na verdade, né? A Alura, aqueles lá que eu sempre falo, né? Que do Coursera também. Enfim, tinha feito alguns cursos e eu sabia que algumas pessoas já tinham falado que tinha que fazer um portfólio para mostrar que eu sabia, o que eu sabia fazer. Então, eu comecei a fazer. Eu não sabia por onde começar, não sabia onde postar, nem nada. E aí eu encontrei esse blog aqui, na verdade, não sei se é um blog exatamente, é uma plataforma, né, que chama Analytics Vidya. Vocês vão ver que quando você procura algum artigo relacionado à ciência de dados, essas coisas, a gente sempre encontra nesse site aqui. Tem bastante coisa, porque eles incentivam muito. Inclusive, esse post aqui meu foi feito por causa de um blogathon, de uma competição de blog, de artigos, essas coisas assim. Não sei como é que funcionava direito. Eu sei que eles pediam para você fazer um post e se o post tivesse sei lá quantas visualizações, aí você ganhava X dólares. Era um negócio mais ou menos assim. Se eu não me engano, eram uns 10 a 15 dólares lá. E o meu post não teve nem perto das visualizações que eles queriam. Acho que precisava, sei lá, de 1.000 visualizações. Eu mal divulguei isso aqui, deveria ter feito, né? Mas não fiz e não ganhei. Mas enfim, tinha umas premiações para os mais vistos e tudo mais. Era alguma coisa assim. Mas beleza. Eu fiz isso aqui e vocês vão ver que não tem nada demais nesse meu projeto de portfólio. Inclusive, ele nem tá falando sobre machine learning. E esse era um ponto que eu queria mostrar para vocês, que eu queria falar para vocês, que não necessariamente seus projetos de portfólio precisam falar sobre coisas mais avançadas. Você pode falar do básico bem feito. É um excelente caminho, porque os projetos de portfólio que você vai fazer, eles não precisam criar coisas inovadoras. Eles precisam, sei lá, passar alguma informação de forma decente. E também eles servem não só para você mostrar para os outros, mas também para você treinar. Isso aqui serviu bastante para eu treinar, principalmente a linguagem do Python, tá? Então, qual que era a minha dor? O que que eu estava querendo resolver com esse meu projeto aqui? Então, no título eu já falo aqui, né? Como analisar poluição do ar com Python. Por que que eu fiz isso? Porque lá em 2021 eu ainda trabalhava na CETESB, e a CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e lá eu analisava a poluição do ar, basicamente. Sei lá, estava fazendo mestrado também nessa época, e no mestrado eu precisava também fazer umas análises e tudo mais. E eu estava começando a aprender Python nessa época, já estava aprendendo. Só que para analisar poluição do ar, eu tinha usado um outro software, né, que chama R. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem o Python e tem o R. Muita gente gosta do R, mas a maioria hoje em dia usa Python para fazer análises estatísticas e machine learning, né, para usar dentro da área de ciência de dados. E tem uma biblioteca no R que é muito boa. Inclusive, o R é muito bom para fazer gráficos, assim, ele faz umas visualizações bem bonitas, bem legais. E um dos pacotes que existem no R chama OpenAir. E esse OpenAir eu achava maravilhoso, assim, para usar para fazer os gráficos que eu precisava de poluição de ar. Ele era, tipo, especificamente para isso que funcionava. E foi a única coisa que eu usei o R para fazer. É justamente essas questões de poluição, de análise de poluição do ar e essas coisas assim. E eu queria fazer isso no Python, só que no Python eu não tinha nenhuma biblioteca específica para fazer isso que nem eu tinha no R. Então essa era a minha dor. Como que eu fazia uma análise de poluição atmosférica, poluição do ar, usando Python e não R. Então aqui no começo, eu começo falando que esse artigo aqui, ele vai ajudar aqueles que estão passando a mesma coisa que eu, a mesma dificuldade que eu, que é a seguinte, tá trabalhando com Python, mas sentindo falta
do pacote OpenAir do R. E vocês estão percebendo aqui que eu escrevi tudo em inglês, né? Porque nessa época eu queria alcançar o máximo de pessoas possível, né? Chamar a atenção de pessoas de fora do Brasil, pessoas de dentro do Brasil. E o inglês é o mais fácil para a gente fazer tudo isso, né? Ah, e também porque acho que nessa competição ele pedia para escrever em inglês, acho que era alguma coisa assim. Mas se vocês forem ver lá no Medium também, os artigos que eu escrevi, acho que a maioria estão em inglês, que era por conta desse motivo de alcançar mais gente e tudo mais. Então, beleza, aqui eu dou uma introdução, né, o overview aqui. Então, desde quando eu comecei a estudar Python, eu nunca encontrei, né, uma forma de analisar as poluição do ar, os dados atmosféricos, que nem o OpenAir faz. Então eu queria criar alguma coisa dentro do Python para poder utilizar da mesma forma. E aí eu pensei em fazer isso como um projeto de portfólio. E eu achei que foi bem legal, assim, porque eu não estava fazendo nada avançado, mas eu estava resolvendo alguma dor que alguém tinha. Na verdade, essa dor era minha mesmo, porque eu mesmo estava querendo usar e não tinha, tá? Então, eu dou uma introdução aqui. Ah, e uma coisa aqui, né? O R funciona da seguinte forma. Na verdade, eu vou mostrar para vocês como que são as visualizações do R, tá? Então, eu peguei umas imagens aqui do R. Vocês estão vendo aí. Então, esse aqui, ó, ele tem essa rosa dos ventos, né? Rosa dos ventos misturada com índice de poluição. Então, você consegue ver de onde está vindo maiores níveis de poluições, né? De poluição atmosférica. Então, você joga os dados lá e pede para ele fazer uns gráficos, e ele faz uns gráficos muito bonitos, tipo esse aqui, ó, essa rosa dos ventos aqui, ou isso aqui é bem intuitivo, né? De onde que está vindo a poluição, ou uns gráficos assim, ó, que ele separa por dias da semana, índices de poluição, de dois poluentes diferentes aqui, acho que é isso. Não, de um poluente só, é só de ozônio aqui, de O3. Enfim, mas ele tem várias coisinhas legais e é muito fácil de mexer. Eu queria exatamente a mesma coisa e me ferrei porque no Python não tinha. Então eu dou uma introdução aqui, sobre o que, que é o R, por que, que eu estava sentindo falta, o que, que eu estava fazendo. Depois eu vou deixar esse link aqui na descrição. Aí se vocês quiserem ver, aí vocês dão uma olhada um pouco melhor. Mas não tem nada de muito mais aqui no começo, tá? É só mais uma introdução mesmo para as pessoas entenderem do que se tratava, tá? Então aqui eu fiz duas funções dentro do Python para me retornarem alguns gráficos parecidos com o R. E um erro aqui que eu já cometi, que eu teria feito um pouquinho diferente, é que eu falei assim, eu quero fazer dois gráficos, né, duas funções para retornar gráficos aqui iguais ao do R, mas eu não mostrei como é que era o do R. Então, assim, eu tive que mostrar para vocês aqui, né, nessa outra aba aqui, como que são os gráficos do R, mas eu poderia ter colocado aqui, né, porque daí as pessoas poderiam comparar, pô, ficou legal, ficou parecido, não ficou, tudo mais. Beleza. Então essa aí já é uma crítica minha para eu mesmo do passado. Aí, vamos ver. Então eu vou apresentar para vocês duas funções e eu vou detalhar como que eu desenvolvi elas, tá? Aqui os dados eu peguei do Qualar da CETESB lá, né? Então é um site que você pode pegar dados de qualidade do ar e é público, tá? Então você pode ir lá, se cadastrar, você tem que fazer um cadastro lá no Qualar, e aí você consegue baixar os dados públicos, né, de poluentes atmosféricos, o que eu acho muito legal. Então é muito bom assim para você, se você quiser fazer principalmente um projeto, nem precisa envolver machine learning. Pode ser alguma coisa parecida com o que eu fiz aqui, mas não precisa desenvolver nenhuma função nova, é muito chato fazer isso aqui, já vou adiantando, eu não gosto. Mas tem outras coisas mais legais que é avaliar os índices de poluição. É mais legal fazer isso do que criar funções para gráficos, tá? Mas beleza, vamos chegar lá. Então, o que que são essas funções que eu desenvolvi, né? Uma eu chamei de time variation, porque é a variação, né, dos índices de poluição no tempo. E aí ele fica assim, ó, esse time variation, né? Tipo, você chama a função, você joga os dados lá e ele te retorna esse gráfico aqui. Então eu já estou mostrando aqui para vocês qual que vai ser o final, qual que vai ser o nosso output, tá? E é bem interessante aqui porque eu nem lembrava, olha, ficou legal mesmo, ficou joia. Gostei, gostei. Mas aqui, eu não sei o que é esse quadradinho aqui, né? Sei lá. Mas enfim. Então tem duas coisas aqui nessa visualização. Vocês estão vendo aqui, ó, o NOx, né? Que é o NOx são hidróxidos de nitrogênio, tá? Então é um poluente em ppm. E aqui tem a variação horária dele, tem a variação mensal
e por dias da semana. Aí eu peguei acho que dados de um ano aqui para avaliar. E aqui tem por dias da semana e por horário aqui embaixo, o que eu acho muito legal, porque daí você consegue ver qual horário do dia que tem a maior incidência desse poluente, que é aqui perto da, sei lá, das 18 horas. E aí você consegue depois fazer algumas avaliações, né, para ver se faz sentido ou não. Então aqui, ó, no meio do ano, ó, o índice de poluente é muito maior. Aí tem a ver com a inversão térmica e tudo mais, né? É bem interessante mesmo, eu gosto. Então, um output é esse, e o outro output é esse aqui, que eu vou ter que explicar porque tá muito pequeno, eu acho aqui, né? Mas é o seguinte, aqui, quanto mais vermelho, maior o índice de poluente. Quanto mais verde, menor, né? Então, essa barrinha aqui da direita tá mostrando isso aqui pra gente. Então, o que que eu fiz? Tem uma funçãozinha lá que chama heatmap, né, do Python. Eu vou mostrar aqui no código para vocês como é que ficou. Mas é isso. Então, eu peguei dados históricos aí de alguns anos, então foi de 2005 até 2015, e mostrei qual que foi a variação dia a dia desses anos todos, tá? Então, quando que teve maior índice aqui de poluentes, né, medidos, e quando teve menos. Então, a gente vê aqui, ó, que 2005 até 2009 estava horrível, depois foi melhorando. Aí, enfim, aí depois para fazer as análises é muito mais legal, né? Então, assim, beleza, mostrei como é que são os outputs, e aí depois eu vou lá explicar como que eu cheguei nesse resultado, né? E aí que começa a doideira aqui. Por quê? Primeiro, eu separei aqui, tem três plots, né? Tem nesse gráfico aqui, nessa visualização, tem os três plots de cima. Então, eu falo aqui, ó. Primeiro, vamos começar com as primeiras coisas, né? Então, a gente tem que setar o input aqui das variáveis. Então, DF, né? Que é o data frame, o poluente, YLabel, né? Que são as labels do eixo Y, e o RUE, né? Que o RUE é quando você vai usar outra variável para mostrar ali junto, né? Então, eu coloquei isso aqui, até que eu achei que tá melhor do que eu lembrava, né? Eu achei que tá um pouquinho pior. Aqui, primeira coisa, eu estou importando as bibliotecas. Beleza. Uma coisa aqui já que eu não gostei desse artigo olhando agora é porque a primeira coisa, eu só fiz o artigo, eu não fiz a parte técnica assim do código mesmo no GitHub. Então não tenho mais esse projeto. Eu, sei lá, acho que se eu procurar, eu encontro em algum lugar. Mas praticamente é isso aqui que eu tenho de documentação dele hoje, né? Então, beleza, uma coisa é essa, não tem o código. Outra coisa que eu achei ruim é porque a formatação aqui da parte de código eu achei meio zoado, assim. Geralmente os artigos têm, né, uma forma de você colocar no meio do texto ali o código, né? E aí ele fica com um formatinho de código. Esse aqui, sei lá, não sei se eu não fiz, ou não sei se ele não parece que eu não fiz, né? Então, é uma outra crítica aqui a mim mesmo, beleza? Aqui primeiro eu tô importando as bibliotecas que eu vou usar, e aí depois eu tô definindo aqui quais são os dias da semana e os meses. Pô, eu acho que eu podia ter deixado isso. Ah, não, beleza, isso aqui já é dentro da minha função, tá? Então, com certeza aqui é dentro da minha função. Aí, a outra coisa que eu estou fazendo, então, é o normal, tá? Então, eu importo os dados, defino algumas coisas aqui, né? Dias da semana e os meses. E aí, depois, o que eu faço? Eu transformo as datas para formato de data mesmo, né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou dropando aqui alguns valores nulos, drop NA aqui também. Então tá, vamos seguindo. Aí eu vou sempre explicando aqui o que eu tô fazendo, tá? Bom, então depois que a gente tem isso aqui, a gente só precisa plotar, isso que eu tô falando aqui. E aí vamos fazer os três plots. E para fazer os três plots, a gente tem que usar o quê? O PLT subplots, né? PLT que vem lá do Matplotlib, tá? Então eu vou fazer os três plots, um do lado do outro, então uma linha, três colunas aqui. Não estou dividindo o mesmo eixo X, e eu estou definindo aqui o tamanho da figura, como é que vai ficar. Esse tight layout aqui, ele deixa um pouco mais organizado um gráfico quando você põe um gráfico dentro, do lado do outro. E esse pad -2 aqui, sei lá, alguma definição que eu encontrei que ficou melhor. Foi isso, foi tentativa e erro. Eu lembro exatamente o dia que eu estava fazendo isso aqui. Eu demorei muito tempo para fazer. Acho que hoje ia ser muito mais rápido com o ChatGPT, porque talvez ele até entendesse se você falar assim, faz um gráfico aí em Python que pareça com o OpenAir do R. Acho que ele já ia entender
e fazer isso aqui muito rápido. Eu acho, né? Depois eu vou até testar. Bom, aqui eu estou definindo, né? Então, a concentração por hora, concentração por mês e a concentração por dia da semana. E para isso, eu usei o line plot, né? Então, para os três aqui, ó, como a gente pode ver, são line plots, né? Line plot é o gráfico de linha, certo? Então, fiz aqui o line plot. Uma outra coisa aqui que eu não mencionei no artigo e que eu deveria ter feito é a versão de todas as bibliotecas que eu usei, né? Porque se eu for rodar isso aqui de novo, provavelmente não vai rodar, porque muda de uma versão para outra, sei lá, os parâmetros que a gente tem que colocar, enfim, muda um monte de coisa. E eu não sei mais qual versão que era. Aí, enfim, já com certeza isso aqui não vai rodar de novo. Mas beleza, estou usando line plot, aí coloco a cor aqui, os parâmetros são mais tranquilos aqui, né? Então, é cor, é o tamanho da linha e tudo mais. Então aí, fazendo isso, tá, a primeira parte foi isso. Fiz os três gráficos assim. Aí a parte de baixo é muito parecida, né? Porque a gente vai usar aqui, a gente já consegue imaginar. São line plots também, só que de níveis de poluentes por horas, só que também agrupados por dia da semana, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui diferente é mudar o nosso data frame, né? Sempre fazer agrupamentos diferentes para fazer cada plot. Então, vamos lá. Então, eu falei aqui, ó, fazer esse plot é tão simples quanto o anterior. Mentindo, né? Que eu acho que eu não tinha achado simples, não. Então, ó, como eles vão ter sempre o mesmo número de linhas e colunas, né? A gente vai ficar da seguinte forma, ó. Então, estou fazendo 7 subplots agora, né? Da mesma forma que o de antes. Aí, o que que eu fiz? Ao invés de fazer um por um, que nem eu tinha feito antes, eu coloquei aqui ele dentro de um for. Aqui eu fui um pouco mais esperto. Aí eu usei o for, não tive que ficar com um código muito grande, porque eu sempre mudei aqui, ó. Então, for de i em range, né? Dentro de um range de 7. Aí eu coloquei o i aqui dentro e aí eu fui variando de gráfico para gráfico. Daí no final ele já solta os gráficos bonitinhos aqui. Aí uma outra coisa que a gente consegue usar com essas minhas funções, lembra que eu falei do Rue? Acho que é isso. Eu tinha colocado aqui em cima um tal de Rue. Não sei se vocês lembram aqui, ó. Isso aqui. Acho que é Rio que fala. Mas o que é isso? É quando você quer fazer uma separação no seu gráfico, assim, por uma outra variável. Então, aqui no caso, eu só estou plotando um poluente pelo tempo, né? Então, o tempo, na variação do tempo aqui, você tem um nível diferente de poluente. Então, é isso que eu estou fazendo nesse primeiro. Nesse segundo aqui, eu estou fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que mudando uma componente aqui. Eu estou acrescentando esse rio aqui. Que esse rio é a restrição. O que é essa restrição? Eu estou comparando dois momentos diferentes, né? Então, estou comparando o nível de poluente sem a restrição aqui em cima e com a restrição. O que é essa restrição? Sei lá, uma modificação é, no tempo aí, sei lá, na nossa variável, que teve uma restrição ali de veículos na época, e eu estava comparando como é que ficou essa variação de poluente quando a gente tinha uma restrição e quando a gente não tinha uma restrição. Aí aqui vocês viram que eu só copiei e colei porque eu coloquei DF Evandro restrição. Porque, na verdade, quem tinha me passado isso aqui era um colega meu, né? Era o Evandro, então ele tava precisava fazer essa questão aqui, e aí eu aproveitei os dados dele para fazer esse meu post aqui. Só que eu podia ter mudado aqui o nome do data frame, né? Enfim, só copiei e colei. Mas beleza, aqui a gente está vendo aqui ó, a variação de MP10, que é material particulado, com o tempo, né? Então você vê que é legal aqui porque a gente consegue perceber que quando a gente tem a restrição aqui de veículos num determinado lugar, a gente tem um nível bem menor de poluentes, né? Então é isso que está fazendo aqui. Então esse foi o primeiro gráfico. Aí o segundo eu achei mais complicado um pouco, né? Mas eu começo da mesma forma. Eu faço os imports aqui das bibliotecas que a gente vai usar. Então eu não tinha falado antes, mas as bibliotecas que a gente usou para visualização aqui foram o Seaborn, o Matplotlib e só, né? Então foram esses dois, que é o que a gente usa geralmente. Tem o Plotly também, que é bem bom também para a gente usar, mas não usei aqui, nem sabia que existia na época. Então vamos lá. Começa da mesma forma aqui, chamando os nossos dados, definindo algumas coisas aqui e tal. Anos, né? Então eu vejo aqui quais são os anos que a gente tem dentro dos nossos dados. Sub-row, sei lá o que eu estou fazendo aqui. Ah, é porque eu queria o máximo de seis gráficos, tipo calendários aqui, um do lado do outro, no máximo seis. E aí quando chegasse no sexto, ele tinha que pular de linha e continuar. Então se eu tivesse
15, ele ia ter que fazer duas linhas de 6, aí a outra ali de 3, né? Então, aqui eu estou definindo algumas coisas também. Ah, e aqui tem a explicação de como que eu fiz isso. Então, ó, se for maior que um, menor ou igual a 6 anos, aí ele faz de uma forma. Se não, ele faz de outra forma. Tudo isso para ele ordenar direitinho os gráficos aqui. Não precisava ter feito isso, tá, gente? Então, tem uma outra forma muito melhor de se fazer do que essa aqui, que é só você acrescentando um a mais ali no plot e você definir antes quantos você quer, né? Quantas colunas e quantas linhas. Aí você sempre vai somando um a mais, ele faz isso automaticamente. Mas enfim, foi o jeito que eu arranjei na época aqui. Acabei aprendendo bastante a como fazer esse tipo de gráfico, tá? Aí para fazer isso eu tive que fazer acho que eu tive que dar uma pivotada nos dados aqui. Não sei, é por questão aqui da formatação mesmo dos dados, tá? Ah, porque quando eu ia usar o heatmap, aí eu precisava fazer esse pivotar o nosso data frame lá. Era alguma coisa assim. Aí depois sim eu conseguia chegar aqui nos dados, né? Nos dados não. Conseguia plotar os dados usando o heatmap. Aí chegamos aqui nos finalmente, né? Uma questão aqui. Se me pedissem para fazer isso aqui de novo, eu não ia lembrar não, tá, gente? Então, eu fiz isso uma vez, nem usei depois. Aprendi, né? O legal foi por isso que eu aprendi, mas não usei assim incessantemente, acho que usei uma ou duas vezes, e foi isso. O que eu aprendi mais com isso aqui foi que eu conseguiria desenvolver outras coisas também, sempre pesquisando na internet, acho que isso me deu mais confiança um pouco, tá? Mas enfim, tô fazendo aqui os heatmaps, né, um do lado do outro, e aqui no segundo caso, eu acho que eu dividi em dois casos, né, se fosse menor ou igual a 6 anos, ou se fosse maior ou igual a 6, acho que era isso. Aí, ó, não, se for igual a um aqui, ele vai fazer um gráfico só. Aqui é só plotagem de gráfico, tá? Então é heatmap, basicamente. E uma questão aqui é que não sei se vocês separaram, é o seguinte, ó. Esse gráfico aqui, ó, ele tá compartilhando essa mesma barrinha aqui. Ele não tá cada gráfico com a sua própria barrinha. Isso é interessante também, porque você consegue comparar todos os anos da mesma forma, né? Então, você vê aqui, ó, que 2010 foi um ano muito melhor que 2005. Se cada ano tivesse a sua própria barrinha, com certeza a gente não ia conseguir fazer essa separação, tá? Essa comparação, na verdade. Porque em 2010 ia ter pontos vermelhos aqui, com certeza, que ele ia estar comparando só dentro do mesmo ano. Então, eu achei isso legal aqui, e eu acho que isso eu tive dificuldade na época lá para fazer. Mas hoje em dia aí acho que a gente conseguiria fazer mais fácil, principalmente com a ajuda aí das IAs, tá? O ChatGPT conseguiria com certeza ajudar muito aqui nessa parte. E aí eu fui vendo aqui no Google e no Overflow também, né? Aqui o último caso, então, né? Tem dois casos aqui, né? Então, se a divisão por 6 for diferente de zero e o número de anos for maior que 6. Sei lá que rolo que eu fiz aqui. Não sei o que isso aqui tá fazendo, sei lá. Enfim, deu certo, funcionou. Se você joga lá, ó, esse calendar dist aqui, dist, sei lá porque dist, de distribuição, de não sei o porquê. Se você joga esses dados aqui, ele te retorna o gráfico lá, tá? Então aqui depois de mostrar tudo, então lembrando, né? Eu fiz lá o primeiro a introdução, né? O overview, assim, falando do que eu ia falar. Depois tive a introdução, que eu expliquei um pouco melhor sobre o que era o R, poluição atmosférica e tudo mais. Aí, depois, eu mostrei como que eu fiz para resolver aquilo lá, para resolver aquele meu problema, aquela minha dor. E no final aqui eu coloquei uma conclusão. É uma conclusão simples, tá? Então, eu mostrei aqui e tal, duas funções poderosas, né, para analisar e fazer a visualização da concentração de poluentes atmosféricos e tudo mais. E ainda eu falei, ó, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, deixa no comentário aqui ou entre em contato comigo, né? Então deixei aqui meu LinkedIn e tudo mais, que na época eu queria mesmo expandir assim minha rede, aumentar o networking, enfim, isso tudo aí, né, que a gente já sabe. E o legal é porque depois de 3 anos, alguém de outro país veio falar comigo sobre esse meu artigo aqui. Viu que interessante? Então, esse artigo eu fiz, eu não tinha, sei lá, nada de experiência, né? Eu tinha alguns meses de estudo só e já foi bem interessante. Então ele veio me procurar lá no LinkedIn, sei lá, ele leu o meu artigo lá no blog e ele estava usando, sei lá, o mesmo para a mesma coisa lá, o OpenAir no R. Então ele estava perguntando como é que ele poderia fazer, pegando algumas dicas e tudo mais. Eu conversei um pouco com ele lá no LinkedIn e foi bem legal, porque na época assim que eu fiz com essa intenção realmente, mas eu não, sei lá, não pensava que realmente alguém
Eu dificilmente ia acreditar que alguém viesse falar comigo disso, né? E foi bem legal. Aqui vocês estão vendo, eu tenho alguns projetos no meu repositório aqui no GitHub. Eu falei para vocês que um erro meu foi não ter criado o código desse meu projeto aqui e não ter, sei lá, registrado em nenhum lugar, não ter documentado isso, tá? Eu faria isso no GitHub, que eu sempre indico fazer. Então, acho que seria mais legal se tivesse. E eu tenho alguns aqui feitos, né? Alguns de machine learning, que envolvem mais, assim, essa parte de estatística e de previsões, né, e tudo mais. Então vocês podem ver lá depois no meus repositórios. Mas esse primeiro aqui foi isso, tá? Não foi nada demais, mas eu achei que foi bastante interessante para eu dar o meu pontapé inicial. E é exatamente isso aqui que eu queria falar para vocês. Uma novidade aqui para vocês. Uma novidade que eu acho que vai ser muito legal e que eu gostei muito da gente ter pensado nisso e de a gente ter estruturado da forma que ficou. Então, é uma novidade boa e eu já vou colocar aqui para vocês. Então, dia 28, vou fazer um novo workshop e agora vai ser um workshop diferente. Não vai ser de transição de carreira, vai ser um passinho já ali para frente, que é um workshop de portfólio para ciência de dados. E vai ser muito legal esse workshop aqui, porque como vocês viram, a gente não precisa montar nosso portfólio já com super projetos de machine learning, de deep learning, nem nada demais, nem criar nada inovador. A gente precisa treinar, principalmente, e escrever ali algumas coisas interessantes que vão também ajudar outras pessoas, tá? Então esse é o intuito assim de um portfólio, então, principalmente assim para você treinar e para você mostrar, né, o que você é capaz de fazer, o que você sabe. Então, principalmente quem está entrando na área, ter um portfólio bem estruturado é muito importante. Mais importante ainda para aquelas pessoas que não são da área assim de dados nem nada demais, tá? Então, para quem está vindo de outras áreas, o portfólio acaba sendo mais importante ainda. Então, essa aqui é a página do nosso workshop novo. Então, quem estiver interessado aqui, ó, tem o QR Code aqui em cima, vocês estão vendo aí. O QR Code já vai te mandar para essa página, que é a página do Simpla, onde que a gente geralmente faz os nossos workshops, tá? Então, vocês estão vendo aqui a nossa página do workshop. Ele tá bem legal, porque eu vou passar para vocês primeiro falar de forma geral qual que é a importância de um portfólio. Então, é isso que eu sempre falo, né? Para que você precisa de um portfólio, quais são os projetos que são interessantes e tudo mais, mas de forma bem rápida, tá? Porque a intenção desse workshop aqui é botar a mão na massa mesmo. Então, você sair desse workshop já com o seu primeiro projeto, se você não fez nenhum, o seu primeiro projeto já feito. Essa é a ideia. E esse é o grande desafio. E a gente vai fazer isso em 4 horas. Ah, André, mas eu não sei nada de Python, não sei nada de programação. Posso fazer? Pode também. Por quê? Nesse workshop eu vou falar um pouco sobre o básico de Python. Então, o que eu vou falar, eu vou ensinar vocês o que você vai precisar para fazer esse primeiro projeto, tá? Então, como eu mostrei aqui, naquele meu primeiro artigo lá de ciência de dados, você não precisa fazer nada de muito inovador, nada de muito complexo. Você precisa, na verdade, fazer alguma coisa ali que seja interessante. E aí eu vou fazer junto com vocês um projeto que é interessante, que vai ser muito bom para vocês estudarem. E eu vou passar algumas coisas ali de Python no início para vocês conseguirem fazer. E logo depois eu vou dar uma super introdução aqui de machine learning. Não vou, em 30 minutos, vocês não vão sair desse workshop expert em machine learning só com 30 minutos. Não é isso que eu estou falando, tá? Então, o que eu estou falando aqui é que eu vou dar uma pequena introdução para falar o que é machine learning, qual que é o potencial e quais são os principais projetos que se usam dentro dessa área, né? Dentro de projetos com machine learning, onde que a gente pode aplicar, onde que a gente pode usar e tudo mais. Então, é isso que eu vou passar aqui para vocês sobre machine learning. Aí, dentro de machine learning, a gente tem alguns modelos, né, alguns algoritmos, né? Um que é bem legal e é bem intuitivo depois que a gente aprende é a árvore de decisão. Então, eu vou falar para vocês como que funciona uma árvore de decisão, para que ela é usada, quais são as particularidades dela, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Tudo isso eu vou passar para vocês.
E aí sim, a gente vai criar o nosso primeiro projeto de Machine Learning, o nosso primeiro projeto do portfólio e juntos, tá? E aí a gente vai ficar 1h30 fazendo isso. Aí é mão na massa. Eu vou fazer o código junto com vocês no Google Colab e aí a gente vai desenvolvendo juntos, tá? E a ideia aqui é a gente entender como funciona uma árvore de decisão, primeiro, na teoria, e depois a gente aplicar no código, em Python, tá? Então, vocês já vão ter ali, mais ou menos, sabendo como que funciona o Python e tudo mais, e eu vou fazer junto com vocês, lógico, né? Então, primeiro aprender como que é uma árvore de decisão e depois aplicar isso, tá? Então, usando o Google Colab e tudo mais, e aí a gente vai postar juntos no GitHub. Então, aquele erro que eu falei que eu cometi ali naquele meu projeto, naquele meu blog, no meu artigo, a gente não vai cometer aqui, porque a gente vai jogar isso tudo, esse nosso código lá no GitHub, que é a melhor forma da gente fazer. E aí, no final, eu ainda vou mostrar para vocês como que seria um storytelling legal para se criar, para a gente escrever no Medium, tá? Aí vocês vão escrever no Medium o storytelling desse projeto e postar lá também. Beleza? Aí aqui eu vou mostrar e depois vocês vão fazer. Então essa é a ideia desse nosso próximo workshop, que vai ser dia 28. Aqui o ideal, né? É ideal para você, se você se você estiver iniciando, não sabe por onde começar, não sabe onde fazer, como fazer, enfim, não sabe nada sobre como criar o seu portfólio, como entrar na área, então eu vou tirar dúvidas de vocês ali também, tá? Então, assim, tá bem estruturado esse nosso workshop aqui. Eu que vou dar para vocês, tá? Eu vou estar lá às 4 horas do dia 28 de setembro agora, das 8 horas da manhã até o meio-dia, tá? Então, tem bastante coisa para a gente aprender. E esse primeiro lote aqui custa R$ 60, tá? Esse preço vai ficar até acabar esse primeiro lote ou até aqui a semana que vem, dia 9, que é segunda ou terça-feira que vem. Então, quem se interessar, o link tá aqui, beleza?